Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, pessoal, que está na escuta. E aí, vamos falar da tal da adoração que vocês falaram ontem? Pode começar que eu tô na escuta. Vocês já entraram, já deram boa noite, só agora eu pude dar boa noite. Eu vou ficar aqui na escuta, tá bom? Amém, irmão Lulu, graça e paz. Falando aqui em João, capítulo 4, 3 em diante, Jesus tinha deixado a região da Judéia e se moveu outra vez para a Galiléia. Indo da Judéia para a região da Galiléia, foi necessário o Senhor passar por Samaria. Samaria era a capital do norte de Israel, né? E Jerusalém era a capital do sul de Israel, pois o povo de Israel estava dividido, né? A nação foi dividida entre norte e sul, 10 tribos no norte e 2 no sul. Muito bem, Jesus da Judéia ia para Galiléia, teve que passar por ali, por Samaria, sendo ele judeu, né, do sul, né, não era samaritano, passou por Samaria como um estrangeiro. E entrou numa cidade de samaritano, coisa que judeu não faz, né, não evitava de fazer, não fazia, né. E a cidade chamava-se Sicar, né, e junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, né. Então ali havia um poço e uma terra que Jacó tinha dado ao seu filho José, né? E ali era conhecida como a fonte de Jacó. E Jesus, caminhado, cansado daquela estrada, né, sentou-se junto daquele poço ali de água e já era quase meio-dia. E quando veio então a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, ok? Dai-me de beber. Essa pergunta continua até hoje, né, irmãos? Dai-me de beber, né? Sabemos que a água é a justiça, né? A água é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é justa, né? A palavra de Deus é justiça, porque a palavra se fez carne e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e cumpriu a justiça da lei para que nós pudéssemos, né, irmãos, não ser mais da lei, mas sermos daquele que foi gracioso, né? Sermos da graça. Então o Senhor disse: dai-me de beber, né? Dai-me de beber. A pergunta é que vivemos um tempo de muita sede espiritual, há muita gente querendo beber, né? Mas há muita gente que não encontra o poço. Há outros que encontram o poço, mas não sabe que a água está em cima, não está embaixo. Interessante, né? E disse Jesus: dai-me de beber, né? Nós procuramos na mesa do Cordeiro sempre ter água, né, irmãos, para os irmãos beber, né? Porque ficar com sede é uma coisa muito ruim, né? Desidrata, né? É muito ruim. O Senhor ficou no deserto 40 dias sem comer, sem beber, né? Interessante, né, irmãos? Sem comer, sem beber. Que prova, hein? Ficar 40 dias sem ouvir a palavra de Deus, como é que pode ser isso? Tem gente que aguenta, né, irmãos? E Jesus, como homem, foi provado, né? Ficar 40 dias sem beber. Tem gente que está sequinho, hein, né, irmãos? Se bebesse um pouquinho, já melhorava, né? Mas tem gente que não gosta de beber água, né? E sabe que isso aí vai dar problema, né? Dá muitas pedras no rim. Pedras são dúvidas, né? Dúvidas. Dai-me de beber, né? Então, irmãos, o Senhor tem feito em nós, pelo seu Espírito, uma fonte de água viva, né? E nós sempre devemos estar, né, prontos a dar de beber, né? Àqueles que com sede se aproximam, né?
E essa foi a pergunta do Senhor: dai-me de beber. Será que essa mulher tinha realmente água para dar ao Senhor de beber? Há muita gente dando água, né? Mas água de cisterna, né? Água podre, água parada, água cheia de malária, né? A água o camarada bebe e cai duro. Não é? Isso é terrível, né, irmão? Agora, água limpa, né? Que possa lavar o seu ser, né? Lavar o seu entendimento, renovar o seu entendimento, né? Aí sim, né, irmãos? Água que pode lavar o corpo todo, né? Como disse Pedro, não somente os pés, mas me lava o corpo todo. Depois de muita insistência, né? O Senhor falou, você não entende o que eu estou fazendo, né? Mas depois você vai entender, né? E Pedro, então, falou, bom, se o caso é esse, lava o corpo inteiro, né? E nós temos, né, irmãos, não só lavado, como também nadado, né? Nós estamos nadando, entramos no rio e somos ousados porque vamos para águas profundas, né? E vamos, né, dando braçada, né? Vamos nadando de braçada. Isso que é maravilha, né, irmãos? Entrar no rio, né? É uma proposta melhor, né, do que só beber, né? Lembra aqueles que iam lutar com os filisteus, né? Só chegaram perto e baixaram e pegaram água com a mão, beberam rápido e saíram correndo. Né? Mas nós aqui temos uma cidade que o rio passa no meio, né? E essa água que alegra a cidade de Deus, né? Essa é a diferença, né? O rio alegra a cidade de Deus, né? É uma alegria ter um rio passando, né, irmãos? Ainda mais se o rio é de águas límpidas, né? Ainda mais se o rio produz peixes, né? Ainda mais se o rio, né, serve para lavar roupa e beber a sua água, né, irmãos? Aí sim, né? Então o Senhor disse, dai-me de beber. E nós vamos entrar aqui nesse assunto da adoração, porque está correlacionado, né? Aqui esse ponto, né? Porque enquanto os discípulos foram para outro lado, atrás de comprar comida, né? O Senhor, então, começou esse diálogo com a mulher, né? E a mulher já interpelou, dizendo, você é estrangeiro, né? Você é um judeu. Como é que você vem comunicar comigo, né? Vem falar comigo? Principalmente que eu sendo uma mulher samaritana, né? Aí Jesus disse para ela, se você conhecesse, né, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então o Senhor não foi para a questão, né? Será da igreja tal, da igreja B, da igreja C, se era isso, se era aquilo, né? Ele falou, se tu conheceras, né, o dom de Deus, né? Primeiro tem que conhecer o dom de Deus, né? E depois, quem é aquele que te fala, né? Dai-me de beber. Então você aí ia pedir água. Aí não é o contrário, não seria eu que pediria, seria você que pediria água, né? E ele, aquele que te diz que se você conhecer, e ele tem água, ele te daria água viva, né? E a mulher continuou replicando, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque o poço é fundo. Onde, pois, tu tem essa água viva? Tu não tens com que tirar a água do poço. Tem muita gente querendo tirar água do poço fundo, né? O poço fundo está falando, né, irmão? De Jacó, José, da promessa, da herança, da herdade, né? Daquela terra, do poço natural, né? Água funda, irmãos, poço fundo, né? Quem é que tem, né? Braço, corda, né? Para alcançar essa água em um poço, numa fonte mais profunda, né? E a mulher fala, e o senhor diz que tem água, quer dizer, uma outra fonte, sem ser a fonte de Jacó? O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que mulher entendida, hein, irmãos? Essa mulher aqui, vou te falar, viu? Era uma mulher crente na lei, né? Mas era uma mulher
inquiridora, né? Era uma mulher que queria, né? E que o Senhor via que nela, né? Havia necessidade, né? De salvação, né? Isso que é interessante, né, irmãos? As pessoas quando têm sede, né? Elas se aproximam, né? As pessoas, né? Quando procuram, né? Elas são achadas por Deus, né? E o Senhor achou. Desviou um pouquinho a rota, entrou nessa cidade estrangeira e foi até essa mulher, né? E a mulher começou a interpelar isso, né? Que a gente vê aqui no Espírito, né? Tu não tens com que tirar, né? Entendeu qual é tirar a água aqui, irmãos? É a interpelação do entendimento da lei, das escrituras, né? A água está falando da palavra da lei, né? A palavra de Moisés, a herança, né? Da terra, né? Que eles pensavam, como Jacó e tudo mais, e não entendia, não? Abraão, Jacó, José, que eram figuras, né? Que eram figuras da herdade não terrena, mas celestial, né? E da promessa da terra, que é a terra celestial. Assim como Abraão passou perto desse poço e vagou por essa terra, há 1200 anos antes desse diálogo do Senhor Jesus com a mulher, né? Ele passou por lá e concluiu no Espírito, né? Que não era aquela terra que Deus tinha prometido para ele. Assim, Abraão peregrinou na terra, né, até morrer fisicamente falando, né, sem alcançar essa tal terra, né, porque ele passou pelo poço, passou por aqueles herdades de Jacó ali, né, e foi embora, e desceu para o Egito posteriormente, né, mas não fincou estaca, não fez casa, né, e não botou a família para morar naquele lugar especificamente, né. Mas ele entendeu, como Paulo, nosso irmão Paulo disse, né? Ele entendeu que a terra que o Senhor havia prometido não era uma terra física, né? A adoração aí, vamos ver que não é uma coisa física, né? A promessa era espiritual. Então o Senhor Jesus agora vai, né, contrapor essa mulher, né, sobre a crendice dela, né, a fé dela na água natural, como herança de Jacó, e o Senhor mostra que não, que a água espiritual é a verdadeira água. Essa é a água que você toma e mata a sede, né? E não é necessário você ficar todo dia vindo buscar água, né? Mas você já está dentro d'água, né? É interessante, né, irmãos? Né? Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, né? Um povo que sempre busca, né? E parece que nunca acha, né? Então a mulher começou a interpelar nessa direção. Senhor, tu não tem com que atirar, quer dizer, seria o Senhor capaz, né, de interpretar, né, a palavra que está na lei, né, e saciar minha alma e o meu coração a respeito dos meus desejos de Deus, né, a respeito da minha vida, da melhoria da minha vida, tudo isso, entende, Senhor Jesus? Tudo isso é muito profundo, né? O poço é fundo. Saber todas essas coisas e as necessidades da pessoa, olha, precisa ter muita sabedoria, né? Para tirar essa água, né? Agora o Senhor vem e diz que tem uma água viva, assim, que fica saltando o tempo todo. O Senhor vem me dizer que tem isso, né? E olha só a interpelação. Tu és maior que o nosso pai Jacó? Quer dizer, você lembra que o nosso pai Jacó fez? Ele cavou o poço. Não é? Cavou o poço. Quanta gente que está cavando, né, irmãos? E nada acha, né? Jacó cavou e nos deu o poço profundo. E Jacó bebeu dessa própria água, né, desse poço. Ele, seus filhos, seus gados, não é? És tu maior que nosso pai, Jacó? Aí Jesus perguntou uma certa feita, né? Quem é o pai de vocês? Não é verdade? Ele falou, não, nosso pai é Abraão. Se Abraão fosse o pai de vocês, né, não tinha essa mentalidade de morte, né? O pai de vocês é o diabo. Que coisa terrível, irmão. O pai de vocês é o diabo. Porque esse sentimento de morte, né,
de vingança, né? De divisão, de perseguição, né? O pai de vocês é o diabo. Que autoridade, né, irmãos, para falar isso, né? Que autoridade. E a mulher, né, questiona a autoridade do Senhor Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó? E aí Jesus continua. Qualquer que beber da água de Jacó aqui, né, desse poço, né, que conseguir mesmo assim com um balde de corda tirar essa água, o tal tornará a ter sede, tem que voltar no poço de Jacó. E está preso a esse poço para sempre. Lá estava a mulher presa ao poço de Jacó. Todo dia com o compromisso, né, de ir ao poço buscar água, né, de ir buscar água. Olha, mulher, eu te digo que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Para a vida eterna. Opa! A mulher falou, opa, vida eterna, agora me interessou. O negócio agora me interessou. Fonte da juventude. Opa, isso aí me interessou, né? Uma fonte da juventude. Havia um espanhol chamado Ponce de León, há muitos anos atrás, né? Mais ou menos no ano de 1600. Antes um pouquinho de descobrir o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, né? Ponce de León, né? Peregrinou, acabou caindo aqui na área da Flórida, nos Estados Unidos, atrás, né? De uma fonte de água que rejuvenescesse, né? Ele acreditava que havia essa fonte, né? E Ponce de León, na sua exploração, né? Ali no lado da Flórida, ali por baixo, ele acabou morrendo lá, né? Sendo flechado pelos índios lá norte-americanos, né? Ele morreu sem achar a fonte da água, né? Que tornasse jovem, né? Fonte da água, né? Renovadora, águas sanadoras, né? É muito conhecido nas escrituras, né? A água era agitada pelo anjo e o primeiro que caía na água sarava, mas só um. Depois ninguém mais, né? E era uma briga ali, irmãos, aquele poço, né? Para ver quem é que mergulhava primeiro, né? Assim que as águas fossem agitadas pelo anjo. Disse a mulher, agora me interessa, Senhor, água, vida eterna, Senhor, dai-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, e não venha mais aqui tirar a água do poço. Que interessante, irmãos. A mulher, né? A mulher entendeu. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui com ele. Não, olha aí, vai lá e traz o seu marido aqui. Que interessante, irmãos. Aqui a prosa vai indo, né? Vou tomar um gole d'água aí. E se os irmãos quiserem ir emulando aí, né? Vamos lá. Nós vamos chegar aí nos pontos, né? Da adoração, da água, da mulher, né? Tudo isso tem a ver, né, irmãos, com aquilo que nós estamos falando, né? Câmbio. Há um sentimento das pessoas de que todo dia tem que buscar água, né? Olha, eu tenho que adorar a Deus, né? Hoje eu vou adorar a Deus, né? E eu preciso adorar a Deus em algum lugar, né? E esse lugar era o poço, né? Esse lugar era o poço. A adoração significa um Shekinah, né? Shekinah significa inclinar-se para a terra, né? Para alcançar o benefício, né? Então, a mulher vinha ali, né? Para adorar, né? Para beber da água, né? Porque a água lhe renovava a sua vida, né? Interior, né? Isso aqui é algo espiritual, estamos falando no sentido do espírito, né, irmãos? Câmbio. Então, entra aqui o contexto, né, das pessoas hoje, né? Precisamos adorar a Deus em algum lugar, você não pode ficar sem adoração, né? Hoje eu vou adorar a Deus, né? E vou adorar com louvor, com cântico, salmo, vou pular, vou dançar, né? Toda expressão que eu usar é adorar a Deus, né?
porque a natureza adora a Deus, né? Os passarinhos, tudo adora a Deus, então nós devemos adorar também, né? Porque está escrito lá na Escritura, né? Os pássaros louvam a Deus, as árvores, né? Batem palmas, né? Os montes, né? Os animais, né? As rolinhas regurgitam. Nossa, né? Vamos adorar a Deus, tem que ser, né? Semelhante, né? A toda a natureza. Né? Mas Jesus vai dizer que adorar a Deus não é essa forma natural, não. Não é, né? Câmbio. Que maravilha de palavra de Deus, né? Vem de dentro para fora, como a gente sempre fala, né? Não adianta ler a Escritura sem entendimento, porque come a letra, mas não dignifica o Espírito de Cristo que habita dentro de nós, né? Então não tem entendimento, não tem discernimento no Espírito, né? Isso é fantástico, né? Todos os elementos aí, componentes da adoração, né? Uma noiva buscadora, uma noiva ataviada, né? A água para beber e o entendimento da adoração. Depois vem o entendimento de que ela é noiva mesmo, que é indagada acerca do seu marido, né? Interessante, né? E quem seria o marido dessa mulher? Né? Quem seria, né? Interessante. Era uma mulher de vários maridos, né? Mas na verdade nenhum deles era dela, né? Interessante isso, interessante. Mas ele fala em poço, em cavar poço, né? Essa é a primeira coisa que a gente vê como elemento dessa conjuntura, né? E cavar poço, eu já vi várias pessoas pregando acerca disso. E fico admirado, sempre fiquei admirado, né? Do grau de carnalidade dessa pregação. Dessas pessoas, é evidente. Porque muitos falam em cavar poço, né? Como se tivesse encontrado a água da vida, a água de beber. E nem passou perto, né? Porque não entendeu a graça. Mistura a graça com lei e não bebe da água da vida, né? Então é preciso receber o perdão para poder ter a água da vida. É preciso receber o perdão de Deus ministrado a partir do seu Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, para se chegar nesse Cristo, né? Para poder chegar, né? No reino de Deus, né? E desfrutar daqueles rios maravilhosos, daqueles rios que adornam a cidade de Deus, né? Então, sem isso, não é possível a adoração, né? As pessoas buscam lugares para adorar a Deus, mas não adoram no verdadeiro sentido, que é no Espírito, né? E na verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é a água. A água é a verdade. Então, quando bebemos dessa água, jamais temos sede, porque nós não ousamos parar de compartilhar dessas águas, né? Então a gente entra a pés, né? Daqui a pouco estamos nos joelhos, nos lombos, daqui a pouco estamos nadando, como disse o irmão Marcos, né? Somos grandes nadadores da água do Espírito, né? Somos grandes nadadores. Estamos muito, muito além do véu, muito fundo nessas águas. Eu diria que as nossas águas já estão em regiões abissais, sabe? Nós estamos indo muito, muito fundo nessas águas. E cada vez a noiva se atavia mais, pronta para a boda do Cordeiro, né? A noiva ataviada está pronta para a boda. Ao passo que a outra noiva fica buscando em lugares onde o noivo jamais esteve, né? Busca no monte, o noivo não está lá. Busca no templo, a noiva não está lá. Ah, mesmo, Rodolfo, é isso mesmo, né? Não tenho marido. Aí disse o Senhor Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 5 maridos?
Interessante, né, irmão? 5 maridos. Quem são 5 maridos? 5 maridos é a lei. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. São 5, né? São 5 livros, 5 maridos, né? E o sexto são os interpretadores da lei, né? Ela vivia debaixo da interpretação da lei, né? E daí ela entrou nesse assunto, nessa interpretação, né? Da lei, né? E ela viu que o Senhor, vejo que o Senhor é profeta, né? Quer dizer, eu estou vendo que o Senhor está falando com espírito e profecia, então vamos avançar. E aí a mulher entrou, nossa, que interessante, né? Ela entrou nos 5 maridos na história aí e disse: nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar a que se deve adorar. Observou que ela voltou especificamente para os maridos outra vez? Nossos pais adoraram neste monte. No monte aonde receberam a lei, né? No monte aonde estava a adoração. Interessante, né? Subir o monte e adorar, irmãos, é uma coisa da lei mesmo, né? É interessante isso, né, irmãos? A mulher chega e diz para Jesus: olha, nós como crentes estamos mais certos, nós samaritanos, nós estamos mais certos que os judeus. Sabe por quê? Porque antes de haver o templo, né, os nossos pais já adoravam aqui em cima do monte. E nós, então, continuamos nisso, adorando aqui no monte e acreditamos que nós estamos mais certos, porque isso é mais antigo. É muito mais antigo adorar aqui no monte, é o lugar que Deus se agrada mais. A gente sobe, está lá em cima, mais perto do céu, não é? Nós adoramos neste monte, né? Esse monte que está falando é a lei, né? O monte, a lei que subiu ao monte para receber. Monte é entendimento elevado, ok, irmãos? Moisés subiu no monte, né? É lá o lugar, entendimento elevado. O Edir Macedo aí tentou subir o monte também, né? Viu um filme dele escalando um monte lá. E quase morreu, né? Porque faltou oxigênio, o lugar era alto. E chegou lá em cima, não tinha nada, né? Tinha mais buraco e valeta, né? E não tinha nem planície nenhuma lá em cima do monte, né? Mas o homem, eu vou te falar, ficou com a língua para fora. Eu estava dando risada disso, né? E quantos continuam, né, irmão, subindo o monte, né? Isto é, em cima desse entendimento. Não só fisicamente falando, como na mente deles também, né? Imaginam que a adoração original é exatamente no monte, né? Então, no monte onde recebeu a lei, que é o entendimento elevado, que os homens foram ministrados pelos anjos e lá receberam, né? A mulher estava firme nisso, né? Firme nisso, né? Já no 6º marido, isso é, naqueles que interpretavam a lei, né? E ela interrogou isso, a mulher é sabida, irmãos, aqui, né? Ela diz isso, né? Nossos pais adoraram nesse monte, então nós estamos mais certos, né? Mais antigo e tal e tal. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Os judeus estão dizendo que é em Jerusalém. Por quê? Porque depois do monte saiu as placas da lei, as placas foram para o tabernáculo, e o tabernáculo era um templo, né, que podia desmontar, e aí a arca também era transportada assim como o templo, né? Era móvel, foi movendo, e finalmente depois achamos por bem não mover mais e estabelecer em Jerusalém, né? A arca foi transportada para um templo feito de pedra, né? Oficialmente, né? E ali foi estabelecido, né? Em Jerusalém. Então, os judeus tinham a fé que finalmente Deus tinha sua casa para ele poder descansar, né? Assim como os homens peregrinaram no deserto, Deus peregrinou com eles e agora Deus precisava, né, ter uma casa para poder descansar e finalmente uma casa para poder receber as pessoas, né? Receber as pessoas que vinham adorá-lo, né? Depois de uma jornada tão grande e ser estabelecido agora a sua própria casa, né? Uma casa bacana, bem feita. Agora sim, as pessoas podiam, né, irmãos, ali encontrar-se com ele e adorá-lo, né? E adorá-lo.
Assim era a mentalidade dos judeus, né? E era a mentalidade dos samaritanos um pouquinho diferente, né? Mas por causa da cisão que houve, né? Então cada um optou, né? Por ter um discernimento diferente, né? E Jesus disse para a mulher, né? Mulher, você acredita que vai vir a hora, né? E que essa hora, né, já chegou, né? Que nem nesse monte, nem em Jerusalém, o homem pode adorar a Deus. E adorará a Deus nem em monte, nem em Jerusalém, nem no templo de pedra, nada disso, né? Deus não pode ser adorado nesse lugar, porque Deus não está mais nesse lugar. Deus não está no monte, Deus não está lá no templo de pedra, né? Ora, se o templo de pedra fosse a casa de Deus mesmo, né? O próprio Senhor Jesus ia orar, né, para o templo não ser destruído, né? Mas ao contrário, né? Ele disse, olha, vai cair tudo. Vai cair tudo, né? Chateou muitos discípulos isso, né? Saber que o templo seria derribado, né? Aí o Senhor continua, vós adorais o que não sabeis. Você não sabe que você está adorando. Nós, os judeus, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Ele aí estava falando, irmãos, de uma condição profética, né? Ele está falando de uma caminhada, né? Ele está falando de uma sequência, né? De que o homem sai lá do Egito, né? E vai andando, né? O verdadeiro judeu, né? O verdadeiro judeu, portanto, é aquele que chega no lugar correto. A qual o judeu não é o judeu carnal, entendeu, irmãos? Entendeu? Não é o judeu carnal, né? Mas a salvação vem do judeu. Quem é o judeu, né? O que é circuncidado na carne ou aquele que é circuncidado no coração? Então, da onde vem a salvação? Pela graça, irmãos, somos chamados, né, de mensageiros da salvação, né? Então, a salvação vem dos judeus, sem dúvida. Os judeus são os que creem, né? Mulher, vem a hora e você tem que acreditar. Crê-me que a hora vem, né? Quer dizer, você tem que crer que a hora vem, né? E já chegou essa hora em que vai ser revelado, né? O ponto, né? De onde é que está a adoração, né? E a hora é essa, a hora vem que verdadeiros adoradores, né? Adorarão a Deus, né? Mas será em espírito e será em verdade, né? Porque o Pai procura a tais que o assim adoram. Ó, interessante. O Pai procura a tais que assim o adorem. Não que Deus está querendo que as pessoas fiquem de joelho diante dele. Ai, Deus, como o Senhor é bonito. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Ai, Deus, ai, não sei o quê. Ai, eu vou cantar um hino para você. Eu vou cantar um corinho. Eu vou fazer uma oração. Eu vou ungir. Não é, amor? Tanta coisa. Está pensando que isso é adoração, né? Adoração não é bajulação. Adoração não é criar, né, uma imagem de Deus e baseado naquela imagem, naquela experiência, né, render o culto, né? Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem, né, em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Entendeu? Se o espírito não é visível, né? O espírito ele é profético. O espírito é profético. Então nós precisamos da profecia para poder adorar, né? Da profecia para adorar, né? Adorar a Deus somente por espírito profético, né? E pela revelação da verdade, né? Que verdade é essa? Que verdade é essa que o Senhor Jesus disse, né, irmãos? Que verdade é essa, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Depois, outro lugar, Pilatos pergunta, né, o que é a verdade? Aí nós perguntamos também, né, irmãos? Qual era a verdade que está em Cristo Jesus para que nós devamos crer nele? É uma boa pergunta, né?
que muitas pessoas não conseguem responder, né? Dizendo, Jesus é verdade, Jesus é verdade. Tá bom, Jesus é verdade. Qual é a verdade que está nele para que nós devemos crer nele? Que verdade é essa que está nele? Olha, a maioria das pessoas não sabe essa resposta, irmãos. Não conhece, né? Que verdade é essa que está nele, né? Me fala qual é essa verdade para que eu possa crer nele, né? Que verdade é essa? Pilatos quis saber, né? E Jesus se calou, né? E Jesus se calou. Então, a verdade, né, irmãos? Ela está embutida no Espírito, né? E a verdade é uma revelação também, né? Sem a verdade não pode haver adoração, sem a verdade não pode entrar no templo, sem a verdade, lá dentro do templo, as coisas não fariam sentido, né? Não fariam sentido. Então, primeiro, precisa estar afinado as duas coisas, né? Espírito e verdade, né? Olha, duas coisas, né? Espírito e verdade. Profecia, né? E realidade, né? E realidade. Verdade é realidade, né? E a mentira, né? É o que mais, né? Acompanha o mundo, né? É a característica do diabo, né? A mentira, desde o comecinho opera, né? E vem enganando até os dias de hoje. Satanás já perdeu a autoridade de fazer lei, de fazer isso, de criar isso, de sistematizar, né? De fazer o que queira fazer, né? O homem perdeu sua autoridade, né? O diabo perdeu sua autoridade, não tem mais autoridade para fazer nada, né? A única coisa que ele faz, né? É continuar enganando o homem, dizendo, não, aquilo que já foi estabelecido no passado não pode ser mudado, né? Está feito e acabou. Nós temos que continuar, né? Adorando a Deus, sacrificando e tal, e tal, e tal, né? E vai por aí, né, irmãos? Câmbio, dá mais uma pausa para os irmãos. Cada vez que eu escuto essa passagem, eu fico mais emocionada e muito mais feliz e realmente apaixonada por esse Deus. Verdade, irmã. E é interessante que em Apocalipse, né, quando o anjo não aceita mais adoração e diz que devemos adorar a Deus porque o testemunho do Senhor é o espírito de profecia. Olha que interessante, né? O espírito de profecia que te leva a adorar a Deus. Em outras palavras, né? A revelação do espírito profético de Cristo, né? É a forma de nós adorarmos a Deus. Que maravilha! Estamos adorando a Deus de verdade, irmãos? Por quê? Estamos adorando de verdade. Porque o Espírito de Cristo que está em nós revela as coisas de Deus. Então nós podemos louvá-lo, né? E quando é que nós louvamos, né? Quando nós entramos em acordo, quando nós cremos e falamos, principalmente quando falamos, né? Então adorar é uma expressão do Espírito, né? Adorar não é exatamente a gente... Bom, adorar é uma expressão do Espírito mesmo, né, irmãos? É uma expressão do Espírito. Então, quando nós revelamos a Cristo, né, estamos adorando a Deus de verdade. Essa é a verdadeira adoração. Por isso ele diz, né, adora a Deus. Você tem que adorar a Deus, né? Porque o testemunho do Senhor Jesus é o espírito de profecia. Então a profecia revela quem é Deus, né? Aí você pode pode adorar a Deus mediante o testemunho, né, profético, né, do Senhor Jesus como homem, né, alcançando por meio do Cristo que nele passou a habitar, né, alcançando o cumprimento da lei. E agora rasgou o véu, que era a carne, que era um impedimento maior, né? Tudo da lei está relacionado com a carne, né? Interessante, né, irmão? Tudo da lei está relacionado com a carne. Mas quando rasgou o véu, rasgou a carne, né? Tirou a carne fora, né? Vamos dizer, atravessamos além do véu, né? Então, aí, né?
aí nós avançamos para o Espírito, né, irmãos? Deixamos as coisas velhas, é o que Paulo falou, deixando as coisas velhas que para trás ficam, né? Avançamos, né? Para o alvo, né? Para as coisas novas que estão na frente. Avançamos para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo. Olha, irmãos, a soberana vocação de Deus em Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Por isso que nós lutamos aqui, né? Militamos no Espírito, né? Para que a soberana vocação de Deus seja realidade, né? Nas nossas vidas, né, irmãos? Câmbio. Que emoção, né, irmão Marcos? Que emoção. A gente vem a lágrima aos olhos, né? Porque realmente o espírito de profecia revela a verdade, que é o Cristo. Revela o Cristo. Então as palavras que dizemos passaram a ser as palavras da verdade, as palavras da revelação, as palavras do que o Espírito diz à sua igreja. Quer dizer, é um Cristo revelado, não é um Cristo letrado, não é um Cristo que alguém ouviu falar, um Cristo que aparentemente está lá no céu, não. Ele está no céu do nosso entendimento, ou seja, ele está no topo do nosso entendimento. Então entendemos o Cristo, sabemos quem é o Cristo e perfeitamente sabemos quem é o diabo, coisa que o homem natural não sabe. Quem é Deus e quem é o diabo. Nós olhamos e discernimos perfeitamente o homem do Deus e do diabo. Perfeitamente discernimos isso. Por isso, as nossas palavras já são uma adoração. As nossas palavras já são uma oração incessante pelos nossos irmãos. Por quê? Porque elas trazem vida aos irmãos que ainda estão mortos no entendimento da salvação, no entendimento de ter uma vida renovada em Cristo Jesus, no discernimento de saber que todos somos da mesma família, da família de Deus. Logo, eu não tenho que me locupletar de vantagens sobre o meu semelhante, porque ele não é meu semelhante, ele é meu irmão, ele é da minha família, e eu não quero mal ao meu irmão, porque ele é meu irmão. Mas sem a hipocrisia da religiosidade, sem a hipocrisia do homem natural desse mundo, mas com a verdade que transfigura Cristo dentro de nós, fazendo-nos anjos de luz da revelação do Espírito. Por isso, temos que ficar sobre os lugares altos, para que dos montes essa luz chegue a toda a terra. Esse é o objetivo de gerar Cristo nos irmãos, para que os irmãos fiquem sobre o Monte Santo de Sião, a iluminar toda a terra. É só até aí. Aleluia. Eu só espero em Deus que essas pessoas possam ficar andando de poço em poço, tomando água saloba, e que um dia ela possa encontrar esse poço de água doce, e que na beira desse poço encontre realmente Deus, e que nunca mais volte a esse poço para beber água. Mas essa que é a minha grande esperança. Enquanto o povo estiver indo no poço, ainda há esperança, né, irmão Marcos? Malulu, a gente até sorri, né? Quando a Malulu estava falando, sabe o que veio no espírito, Malulu? Veio aquela mesma coisa que Moisés fez, né? Moisés chegou ao primeiro lugar, quando estava todo mundo com sede, né? Acabou a água, todos os cântaros vaziaram, tudo acabou. Quando acabou a água, eles chegaram em Mara, né? Mara, águas amargas, tudo amargoso. E Moisés teve que pegar uma vara e jogar na água, né? Lançar a vara na água para se tornar doce, né? E a vara realmente é Cristo. Acho que esse povo está precisando mais de varada, não é não, irmã? Não em Cristo, é varada de Cristo, né? Porque se a água está amarga, quem é que fez, né? Se a água está suja, quem é que sujou, né? Se a água está amarga, quem é que amargou?
Porque a gente dá água doce, o pessoal fala que está amarga. Não, irmãos, parece que está precisando de vara, né? A vara de correção, né? E Moisés foi profeta nesse dia, né? Porque pegou a vara, lançou na água e a água ficou boa, né? Ficou boa. Parece que está precisando de mais varada, não é não, irmão Lulu? Câmbio. Eu acho que está precisando mesmo de varada, de chicote, de puxão da orelha, entendeu? O pessoal está precisando tropeçar e cair com a cara na água. Alguma coisa tem que acontecer. Essa que é a verdade. O irmão Eliseu teve uma experiência com as águas de Mara, né? E essas águas, que são águas de engano, né? As pessoas vão para beber no poço. Só que o poço é de águas enganosas, é de águas de Mara, né? É de águas do engano, águas amargas, que a água tinha que ser doce, né? Que são águas de Deus, né? E elas não estavam ali, elas eram águas do engano. Então aquele poço não era, na verdade, um poço de Jacó. Aquilo ali devia ser um poço de Esaú, né? Porque era a expressão do engano, né? E o que fez o profeta Eliseu? Ele pediu um prato, né, limpo e sal, né? Interessante isso, né? O prato limpo, no meu entendimento, significa botar as coisas em pratos limpos, tudo aberto na mesa do cordeiro, né? Tudo aberto, como é hoje. E o sal, exatamente temperar a palavra que eles recebem com a palavra de Deus, de modo que essa palavra tenha muito gosto. E as águas que estavam amargas se tornem águas doces com o sal que é colocado, com o tempero de Cristo que é colocado nessa palavra. E aí ela se torna doce, né? Aquilo que descia amargo, que descia rasgando na garganta, aquele livrinho que descia e que era amargo no início, se torna doce como mel quando o entendimento de Cristo chega, quando o espírito de profecia entra e a revelação da verdade se torna incontestável. É tudo colocado em pratos limpos, em pratos novos, em pastos verdejantes. Eu vejo dessa maneira. Amém? Maravilha, irmão Rodolfo, é isso mesmo. O sal, né, misturado, né? Vós sois o sal da terra, né? E se o sal for insípido, né? Como é que vai se adubar, né? A terra, como é que vai fazer o tempero, né, irmão? Interessante, né? Sal sem gosto nem para adubar serve, né, irmão? Sal sem gosto é o tempero do religioso, né? Ele exatamente é um sal insípido, né? Um sal sem gosto, porque ele não dá vida à palavra de Cristo, né? Ele não tem o espírito de profecia. E quem não tem o espírito de profecia não revela o Cristo. Não revela o Cristo, e não revela o Cristo em si. Quem não revela o Cristo em si, não revela o Cristo em nós. Percebe? Então, se não revela o Cristo em nós, a esperança da glória inexiste. A glória de Deus sobre os homens, ela está literalmente morta. Então, esse sal só serve para ser jogado fora, porque nem para adubo ele serve. Meu Deus, agora eu fiquei todo arrepiado aqui. É forte, irmão Marcos, porque mesmo falando essa verdade com esse tempero, há muitos que realmente recalcitram, né, na verdade. Por quê? Porque são os mancos dessa terra. O manco, ele está sempre manquejando, ele está sempre tropeçando, ele está sempre em eterna dúvida. E aquela dúvida é em cima do muro, percebe? É aquele que Deus vomita pela boca, perceba. Ele é o que não é morno, o que não é frio nem quente, ele é morno. O morno está em cima do muro, e o muro é do maligno, irmão. Essa é a questão. O manco, ele fica sempre em dúvida. A gente fala com ele, ele abaixa os olhos e olha para a terra. Perceba, ele é uma Shekinah, ele olha para a terra. Ele abaixa os olhos para a terra, mas não vê nada, irmão. Ele não vê nada, porque é manco de entendimento.
O manco de entendimento é dessa maneira. Ele bebeu o vinho da Babilônia, está embriagado e anda tropeçando. Ele é trôpego. Ele não consegue beber vinho novo. Ele não consegue o entendimento de Cristo. Ele não consegue entender o espírito de profecia, que é a revelação do Senhor. Ele não sabe discernir entre Deus e o diabo. Ele não discerne. Ele não consegue discernir nem quando é o homem falando, muito menos quando é o diabo falando. Se Deus falar, então, aí ele realmente não consegue entender. Ele pensa que Deus é o diabo e que o diabo é o homem, e ele não sabe aonde está. Ele está mais perdido do que um cego verdadeiramente. É verdade, irmão Rodolfo. Nós falamos isso, né? Não é para provocar ninguém, né? Não é para diminuir ninguém, mas é para mostrar, né, irmão Rodolfo, a verdade, né, irmãos? Mostrar a diferença, né? O que serve a Deus e o que não serve, né? E essa é a realidade. Então nós apontamos essas coisas para ver se de alguma maneira, né, os irmãos possam despertar, né? Despertar. Então nós falamos desses tais, né? Para que aqueles, né, que vão chegar na água, né, possam ter acesso à água, né? Porque também tem aqueles que impedem, né, irmão Rodolfo? Tem aqueles que impedem outros de chegarem para beber a água, né? É que nem aqueles animais no campo, né? Primeiro vem um leão, né? O leão vem beber água, ninguém chega junto, né? Tem que deixar ele beber, né? E depois que ele sai de perto, então, aí os outros animais se aproximam para beber, né? Aí muitas vezes o leão também não deixa nem beber água e ataca a sua presa ali logo na fonte, né? Câmbio. A palavra diz assim no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o que fazemos. Refrigera a minha alma. Aquela samaritana teve a sua alma refrigerada. Ela bebeu da água da vida. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça. A palavra de Deus é a justiça. E o amor e a fama de Deus o acompanham, né? A fama, o nome significa a fama de Deus, não o nome dele, Jeová, não é isso. É a fama dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é a situação de passagem, né? A passagem do homem, da vida para a morte, entre aspas. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, se você tem Cristo, qual o problema de você sair da vida para a vida eterna? Nada. Porque ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando falamos, irmão, estamos usando a vara e o cajado de Deus. E a palavra que sai através da nossa boca é para consolação. Não é para admoestação, nem para repreensão. É para consolar. Perceba, é palavra do Espírito de Cristo, do Espírito de profecia que há em nós, para revelar o Cristo revelado. O Cristo já se revelou a nós. E a gente está usando a vara e o cajado para consolar esses irmãos. E muitos até acham que a gente está batendo neles, que a gente está machucando eles. Não, de modo algum, porque a gente está preparando uma mesa para ele diante da presença dos inimigos dele. Quem são os inimigos dele? Gente, se não entendeu ainda que o inimigo dele é o próprio homem mau que habita dentro dele e que habita dentro dos religiosos aonde ele frequenta, meu Deus, ele não enxergou absolutamente nada. Então a mesa está preparada e com óleo na cabeça está chegando, ele está sendo ungido, ele está se tornando um Cristo. Quando ele se torna um Cristo, ele é ungido. Cristo significa ungido. Então ele recebe óleo na sua
sua cabeça e o cálice dele transborda. Por quê? Porque ele está repleto da palavra de Deus. O vinho do cálice que transborda é o entendimento que é transbordante, percebe? É medida recalcada, sacudida e transbordante. Certamente que a bondade de Deus e a sua misericórdia seguirão essa pessoa o tempo todo, todos os dias da sua vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, é para a vida inteira mais 6 meses, não tem mais tempo, é o tempo todo, é todo o tempo da graça maravilhosa. O Salmo 23 é para aqueles que são de Cristo, falando do bom pastor, dando louvor no Espírito ao verdadeiro e único pastor que existe sobre todos nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele deu a sua vida por você, que ouve a gravação, por você, que ouve a nossa sala, que ouve a nossa mesa e que sabe que a gente está falando com o Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós. Amém? Graça e paz seja com teu espírito, meu irmão, que está ouvindo essas palavras, e que elas retumbem na tua alma, e saiba que você está trilhando pela vereda da justiça por amor do nome, quer dizer, da fama de Deus, que vai estar com você, te acompanhando todos os dias. Aleluia, né? Estamos adorando a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Aleluia. A obra de Deus, né, lhe deu o nome, né? A fama é isso mesmo. Deus é conhecido pela sua obra. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. E uma coisa que o Rodolfo falou muito importante no Espírito aí, né, Rodolfo? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então não é para ir na igreja, Rodolfo, será que é para ir na igreja e depois voltar da igreja? Está dizendo que é para habitar, tem que morar dentro da igreja. Não é, Rodolfo? Tem que morar pro resto dos dias, né, dentro da igreja. Não pode sair. Não é isso não, Rodolfo? Mas com certeza, irmão, a igreja é lugar de refrigério, de descanso, né? É uma habitação, é um tabernáculo que existe dentro de nós. Então é para não sair jamais de dentro. Que Cristo está dentro da igreja e a igreja está dentro de nós. Então a pessoa que busca em lugares, está buscando em lugares vãos. Vai buscar no monte? Não encontra. Vai buscar no templo? Não encontra, né? Os verdadeiros adoradores encontrarão o Cristo dentro de si mesmos, né? E ali habitarão no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão. Como dizia a nossa querida irmã Malu, né? Na concha da mão do Senhor. Olha que lindo, né? Verdade. Portanto, então, irmãos, concluímos que a adoração, né? A adoração é pela exposição da verdade, né? Mediante o Espírito de santidade que Ele nos deu, né? Então, ser santo significa separado por Deus para isso, para dar testemunho da verdade. Então, essa é a forma correta da adoração, né? A forma correta da adoração é essa, né, irmãos? A exposição da verdade pelo Espírito que em nós habita. Deus nos deu esse Espírito Santo para falar das coisas santas, né? O que são coisas santas? São coisas particulares de Deus, né? Então, ninguém pode adorar, né, um Deus que não se vê, né? Ninguém pode adorar um Deus que não se conhece. Precisa conhecer a verdade para ser uma pessoa livre, né? E adorar. Então, ele não está preso ao monte, não está preso ao templo, né? Ele é livre, né? É livre para adorar, né? E conhecereis a verdade vos libertará, né? Então está liberto, né? Agora livre para adorar a Deus, né? Que maravilha, né, irmãos? Então, estamos chegando na conclusão, né? Chegando no modo espiritual falando, né? Do que é adoração, né?
o que é adoração, que as pessoas imaginam uma coisa diferente, né? Deus não espera de nenhum homem que fica, oh Deus, o senhor é bacana, o senhor é legal, Deus, né? Vou sair na porta aqui. Deus, senhor bacana, senhor muito legal, maravilha, um abraço para o senhor, tudo de bom, um ótimo dia para você, né? Tudo de bom para mim, para você, para nós todos, né? A tua bênção, né? Seja abençoado todo mundo, amém, maravilha, vamos lá, vamos embora, adoramos a Deus, né? E recebemos isso, aquilo, vamos contar, né? Para todo mundo, né? Como Deus é bom e tal. As pessoas imaginam que Deus requer uma adoração nessa forma, né? E não é isso, né, irmãos? Não é exatamente isso. Claro que toda a natureza, né, reconhece, né, o seu Criador, né? Daí canta. Tem muitos cantores. Amém, irmãos. Está aberta a oportunidade para os irmãos também, irmãos, falarem, mas creio que fechamos, né, irmãos, essa pauta, né? Esse outro paradigma aí da adoração, né? Interessante, irmão. Nós começamos desde o Deus te abençoe até a bênção, né? Até a adoração. Vamos desvendando tudo, né? Desvendando tudo. Interessante. Né? E o Senhor Jesus disse, né? Eu vim para desfazer as obras do diabo. Que obras eram essas, irmão? Muitas, né? Vim para desfazer as obras do diabo. Né? E o pior que o Senhor desfez e parece que muita gente está construindo tudo novamente, não é, irmão Rodolfo? Rapaz, edificaram as coisas tudo novamente, tem que derrubar tudo de novo, não, Rodolfo? O Senhor desfez as obras do diabo e as pessoas não entendem e edifica novamente, né? Edifica novamente. Paulo falou, né? Se eu torno a edificar aquilo, né, a qual dantes agora destruí pelo entendimento, né? Me torno transgressor dessas coisas, né? Coisa terrível, né, irmão? Então, acho que está claro aí o assunto adoração, né? Está desmistificado na mesa do Cordeiro e vamos para frente. E os irmãos, né, podem fazer pergunta, podem, né? Não que nós estamos aqui como professor exatamente, né? Mas a pergunta é para Cristo, né, irmãos? A pergunta é para tirar dúvida, a mesa é para isso mesmo, né? E emular, falar, confirmar, perguntar, né? E o Espírito, sei que está pronto, né, irmãos, para dar razão, né, dessas coisas, né? Mas o que não pode é desmaiar e ficar aí desmaiado na mesa, né, irmãos? Tem que levantar a cabeça e, né, não pode dormir também, né? Tem que ficar firme. É verdade, a gente busca falar, colocar as coisas para os irmãos, né? De modo que os irmãos possam manifestar o Cristo que está neles através do entendimento. O que o irmão diz, né? O que o irmão diz? Quer dizer, o que sai de dentro dele para fora, né? Qual o chamado para fora que você tem? O seu chamado para fora é para você expressar o Cristo que está em você. Então não é bem a sua opinião que a gente está querendo, porque nós não queremos opiniões de homens, nós queremos a palavra de Deus que está dentro do irmão. Então se o irmão entendeu, ele faz o chamado para fora, ou seja, ele nos mostra o Cristo interior, ele dá, com isso ele está fazendo o quê? Dando testemunho de Cristo. Por que a gente pede tantos irmãos para falar? Porque quando os irmãos falam, estão dando testemunho de Cristo, do Cristo que habita neles. Esse é o chamado para fora. Esse é esse entendimento, né? Que é o chamado eclesia. Você não é igreja do Senhor, então você é chamado para fora. Então fale. Esse é o entendimento, percebe? Todo aquele que está na igreja fala, porque é o Cristo falando na igreja e não a noiva falando na igreja. Amém? Só vou até aí, amém? Esse assunto da adoração é muito importante, né, Rodolfo? Esse tema no espírito, porque hoje as pessoas têm a adoração como um todo, né?
O louvor é adoração, a oferta é adoração, né? Tudo isso para eles é adoração. O culto é adoração, tudo é adoração, né? Então, um tema importante a ser falado. É verdade, irmão Marcos. É preciso quebrar esses paradigmas para que não haja dúvidas da mentira do diabo. A mentira do diabo dentro da religião, dentro da religiosidade. Por quê? Porque é lá que se transfigura ele em anjo de luz, para dizer que aquelas coisas que Cristo disse, não disse, né? É interessante isso, né? Ele desdiz a obra de Cristo. Tudo que é verdade, ele diz que é mentira. Que coisa absurda. Quer dizer, então as pessoas estão acreditando na mentira do diabo. E eles não se tocam, irmão Marco. Eu fico louco com isso. Isso me deixa assim ensandecido. Porque eu estou vendo os caras indo escorregando ladeira abaixo. Eu falo, gente, vai tudo cair no abismo. E o cara vai que nem um touro, né? E com chifre em riste, entendeu? E vai morro abaixo, entendeu? É muito interessante isso. Isso é assim, absurdo, né? E a gente vai ter que, se eles não descerem morro abaixo, irmão, a gente vai ter que fazer que nem aquela história do cristão que foi jogado morro abaixo. É uma piada gospel muito interessante, que diz que os irmãos, né? Tinha um irmão que chegou, estava passando numa fazenda e encontrou uma família muito pobre, né? Que vivia do leite de uma vaca, né? E eles tinham uma pequena terrinha ali e eles viviam do terreno daquela vaca. E eles viviam em torno, né? Ao entorno da vaca. A vaca era ali o centro de poder daquela família, né? Era o sustento, né? Então, o que aconteceu? Estava passando um profeta por aquilo ali com seus discípulos, e aí eles presenciaram aquela cena, pediram hospedagem e foi dado, né? Aí eles dormiram naquela noite na casa, no dia seguinte disseram que iam partir cedo, e partiram. De manhã cedo, quando já estavam se afastando, o profeta chegou e falou para o seu discípulo, vai lá, pega a vaca. Aí o cara foi e pegou. Trouxe a vaca até o profeta. Aí o profeta disse, joga a vaca barranco abaixo. Aí, que isso, profeta? O senhor vai jogar a fonte de renda dessas pessoas? Jogue a vaca barranco abaixo. Foi jogada a vaca barranco abaixo, não é? E a vaca morreu, claro. E aí, tempos depois, passava o mesmo profeta por aquele lugar, e os discípulos já bem adiantados, e aí eles resolveram procurar aquele lugar, né? Estavam perto daquela estância, né? E foram procurar, chegaram ali, não encontraram aquela estância. Era um lugar assim bonito, né? Era uma fazenda bem estruturada, uma coisa assim bacana, né? Aí procuraram saber, vem cá, cadê aquele senhor e tal, que tinha uma vaca com seus filhos? Não, agora aquele senhor é fazendeiro, dono dessa fazenda aqui. Infelizmente eles tiveram uma tragédia, que eles perderam a vaca, e aí eles tiveram que se virar com outras coisas, resolveram plantar, colher, e aí começaram a vender, compraram tratores e passou na terra, e aí se tornou essa estância maravilhosa. Aí, moral da história, né, irmão? Às vezes é preciso a gente jogar a vaca da religiosidade, barranco abaixo para os irmãos, e é isso que nós damos testemunho aqui, para que essa vaca seja jogada montanha abaixo, para que Cristo fique, porque a vaca é a idolatria dos irmãos, né? A idolatria dessa religiosidade, acreditar na mentira do maligno. É preciso jogar essa mentira do maligno barranco abaixo, para que Cristo possa jogar a sua luz sobre aquilo ali. E quando Cristo entra e dá haja luz, houve aquela prosperidade, simulada numa prosperidade física, mas na verdade é uma prosperidade espiritual. Esse é o entendimento que a gente tem dessa lição aí da vaca. Interessante, né? É muito interessante. Eu gostei dessa fábula, né? E resolvi usar ela aqui agora. É interessante, Adolfo.
Mas as pessoas têm... As pessoas... que eu me lembrei no espírito que o profeta Jeremias, os profetas lá em Babilônia, né? Eles queriam salvar Babilônia, né? Interessante, né? Queriam salvar Babilônia. Hoje o Cristo e o Anticristo são bem parecidos, né? E a pessoa quer salvar o Anticristo também, né? Ou melhor, quer o Anticristo como se fosse Cristo, né? Bom, no final as pessoas ficam com medo, assim, com dó do diabo, né? Interessante, né? Fica com dó do diabo e vai deixando, né? Ele dominar, né? E interessante, né, irmãos? E não toma prumo, né? Não toma prumo. Então parece que o Espírito vai falando mais forte, né? Vai chegando na última hora e falando mais forte para ver se de alguma maneira desperta, né? Desperta alguns, né? Então eu creio que os 4 anjos vai falar nos 4 cantos da terra, é um sentido assim, né? De esse despertar. O que é que pode despertar? Só um barulho mesmo, né, Rodolfo? Só um estrondo mesmo para despertar, não é possível, né? Não é possível, né? Mas as pessoas têm dó do diabo, esse que é o problema, né? Então, coitadinho, tal, tantos anos, tanto tempo, né? Não é fácil. Câmbio. É preciso um clarão, um relâmpago, né? A palavra de Deus é bem assim, né? Por isso que diz, toca a trombeta em Sião. Nós somos as trombetas que estão tocando em Sião, né? Aos 4 cantos da terra, né? Porque todos nós estamos aqui trombeteando para os 4 cantos da terra, para todo lado, né? Eu não tenho a menor dúvida, irmão, que tem alguém como nós no Japão, na China, na Coreia, na Austrália, nos Estados Unidos, em outros países aí, como tem na Colômbia, o irmão Jorge, o irmão Pedro e outros lá, que a gente ainda não teve o prazer de conhecer, mas eu tenho certeza que estão por lá, são cristos, né? E eles estão tocando a trombeta nos 4 cantos da terra, né? E realmente o pessoal tem pena mesmo da idolatria, né? Pena do diabo, né? Realmente isso é uma característica do ser humano, né? Porque os filhos de Deus amaram mais as trevas do que a luz, é o que está escrito, né? Então, os filhos de Deus são aqueles que buscam a Deus, né? São aqueles que buscam a Deus, não são os filhos propriamente, os escolhidos, é diferente, né? Ele está falando dos filhos em geral, né? A todos eles foi dado o direito de ser filhos. Qual parte Cristo morreu por eles? Então todos pertencem a Cristo. Então todos são da família de Cristo. Então todos são filhos, né, irmão? São filhos adotivos, mas são filhos, né? No Espírito, né? Porque Cristo deu a vida por eles. Então são filhos, não tenho dúvida disso, né? Agora, as pessoas têm pena das trevas, têm pena das trevas, acham que as trevas são parecidas com a luz, porque não conseguem enxergar, irmão. Essa é a realidade. Mas eu estou satisfeito com a sala, o discernimento foi excelente, né? Nós chegamos num padrão bem interessante, desmistificamos a questão essa questão aí, foi discernida completamente, né? É um paradigma quebrado, né? É um paradigma quebrado. Então, mais um paradigma quebrado, né? E vamos continuar com todos eles, né, irmão? O que o irmão vê, a gente está falando aqui na mesa do Cordeiro, né? E vamos quebrar esses outros paradigmas que ainda restam, né? Ainda restam alguns paradigmas aí a serem quebrados. Mas eu, no meu espírito, estou assim, muito, muito feliz e satisfeito com a mesa de hoje também. A irmã Lulu está dando aqui um sentido de positivo também, porque ela já está se recolhendo, está mandando um abraço para os irmãos, desejando a todos a graça e a paz, né? Dando um abraço para o irmão Marcos, para o irmão Jorge, para a irmã Valdiza, para o irmão Lorato, para a irmã Monique, para todos os irmãos que estão aí na sala, né? O irmão Jorge, Pedro, né? Para todos os irmãos aí, tá certo? E eu também vou deixando aqui o meu abraço para os irmãos
Estejam todos na graça, na paz de Cristo. E estou muito feliz, né, irmão Marcos? A gente não está querendo calar a boca dos irmãos de forma alguma, né? Mas os irmãos não estão falando nada, né? Só estamos nós dois aqui falando. Os irmãos podem estar até ouvindo, mas não estão assim participando muito, assim, com voz, né? Então, a gente, se tivesse mais irmãos emulando, né, no espírito, a gente poderia falar até bem mais, né? Mas, para o contexto que a gente operamos, né? Operou Deus, né? Ninguém impediu, né? Então, operando Deus, quem impedirá, não é verdade? É isso mesmo. Ok, irmãos, graça e paz seja com o Espírito de vocês. Aguardamos um retorno dos irmãos, né? Se está muito alto o nível, se está muito... não, ou se está muito difícil, ou se está... né? É bom ter o retorno dos irmãos, né? Para ver qual o sentimento do Espírito também nos irmãos, né? A gente aguarda. Seja por aqui, seja pelo Muito Além do Véu, lá no Zap, né? A gente aguarda um retorno dos irmãos, né? Graça e paz seja com todos vocês. Amém, irmãos.